figura conhecida como Mothman, ou Homem-Mariposa, surgiu em novembro de 1966, nos arredores da cidade de Point Pleasant, no estado da Virgínia Ocidental. Descrita como uma criatura alada, com cerca de 2 metros de altura, olhos vermelhos brilhantes e uma envergadura de asas que ultrapassava os 3 metros, essa entidade misteriosa logo se tornou parte do folclore americano moderno. A primeira aparição documentada ocorreu em 15 de novembro de 1966, quando 2 casais, Roger e Linda Scarberry, e Stevie e Mary Mallette, alegaram ter visto uma criatura voadora perto da antiga fábrica de munições da Segunda Guerra Mundial, conhecida como TNT Area. Eles relataram que a criatura os perseguiu enquanto dirigiam em alta velocidade. Relato de Linda Scarberry. Era grande, mais alto que um homem e tinha olhos vermelhos que brilhavam quando a luz do farol o atingia. Suas asas estavam dobradas nas costas. Quando decolou, fez um som estranho, como um rangido metálico. Após esse avistamento, diversas outras pessoas em Point Pleasant afirmaram ter visto a mesma criatura, especialmente nas regiões próximas à TNT Area. As aparições continuaram por mais de um ano, coincidindo com relatos de fenômenos paranormais, como luzes estranhas no céu, interferência em rádios e televisões, e visitas de misteriosas figuras vestidas de preto, os famosos Men in Black. O medo se espalhou. A polícia local começou a investigar, embora sem encontrar evidências físicas conclusivas. A imprensa nacional passou a cobrir os eventos, transformando Point Pleasant em um centro de curiosidade e de medo. Em 15 de dezembro de 1967, a ponte Silver Bridge, que ligava Point Pleasant a Gallipolis, Ohio, desabou repentinamente durante o tráfego intenso do final de tarde. 46 pessoas morreram. Foi uma das piores tragédias de infraestrutura da história dos Estados Unidos da América na época. Muitos acreditam que o Homem-Mariposa foi um presságio, um sinal sobrenatural que antecipava a tragédia iminente. De fato, após o colapso da ponte, os avistamentos do Homem-Mariposa cessaram quase completamente. A seguir, um relato anônimo publicado em um jornal local em dezembro de 1967. Na noite anterior ao desastre, vi algo parado na parte superior da ponte. Eu pensei ser um grande pássaro, mas estava imóvel, olhando para a cidade. No dia seguinte, a ponte caiu. Com o passar dos anos, diversas teorias surgiram para explicar o fenômeno. Alguns especulam que as pessoas confundiram o Homem-Mariposa com aves grandes, como guindastes ou corujas, cujos olhos podem refletir a luz em vermelho. Devido à proximidade da TNT Area, acredita-se que o Mothman poderia ter sido uma criatura criada ou alterada por experimentos secretos. Muitos o veem como um anjo da morte ou um vigia interdimensional que aparece para alertar sobre catástrofes. Outra hipótese é que os relatos se espalharam devido à sugestão social, amplificados por medo e pela atenção da mídia. Em 1975, o autor John Keel publicou o livro The Mothman Prophecies, que detalhava as aparições e relacionava com os fenômenos paranormais e conspiratórios. O livro foi adaptado para o cinema em 2002, estrelado por Richard Gere, e ajudou a perpetuar a lenda. Hoje, Point Pleasant abriga o Mothman Museum e o festival anual do Mothman, atraindo milhares de turistas todos os anos. A lenda do Homem-Mariposa continua viva. Para alguns, é um mito moderno, uma forma de lidar com o medo do inexplicável. Para outros, é uma figura real que continua a vigiar as sombras das grandes tragédias. Relatos recentes de criaturas semelhantes ao redor do mundo apenas alimentam esse mistério. Durante o período entre novembro de 1966 e dezembro de 67, ocorreram dezenas de avistamentos do Homem-Mariposa na região de Point Pleasant, Virgínia Ocidental. A maioria dos relatos concentra-se na chamada TNT Area, uma antiga instalação militar de armazenamento de munições da Segunda Guerra Mundial. Um mapa interativo detalhado desses avistamentos está disponível no projeto Geographies of Mothman. Este recurso visualiza os locais dos encontros relatados, fornecendo uma compreensão espacial dos eventos. O primeiro relato publicado sobre o Homem-Mariposa apareceu no jornal local,
Point Pleasant Register, em 16 de novembro de 1966, com o título Casais veem pássaro do tamanho de um homem, ou de uma criatura. Algo. Este artigo detalhava o avistamento por 2 casais na noite anterior. Além disso, o site Monsters and Us apresenta uma análise histórica dos eventos documentados em Point Pleasant entre 66 e 67, incluindo a cobertura da mídia e o impacto na comunidade local. Alguns dos relatos mais notáveis a seguir. 16 de novembro de 1966. 3 adultos observaram uma criatura cinza, alta, com olhos vermelhos brilhantes na área da TNT. 18 de novembro de 1966. 2 bombeiros relataram ver um ser muito alto e gigantesco, com olhos vermelhos brilhantes na mesma região. 24 de novembro de 66. 2 adultos e 2 crianças notaram uma criatura gigantesca voando, dotada de olhos vermelhos brilhantes, em Point Pleasant. 27 de novembro de 66. 2 garotas observaram seres cinzentos e altos, com cerca de 2,10 metros de altura, que as perseguiram a pé na área de St. Albans. 4 de dezembro de 66. 5 pilotos no aeroporto de Gallipolis, Ohio, avistaram uma ave gigantesca com pescoço longo, inicialmente confundida com um avião que se aproximou deles a uma velocidade constante de 110 km por hora, sem bater as asas. Além dos relatos mencionados anteriormente, outros testemunhos contribuíram para essa construção do mito do Homem-Mariposa. 12 de novembro de 66. Coveiros, em Clendenin, Virgínia Ocidental, relataram ter visto uma figura humana voadora sobrevoando as árvores enquanto trabalhavam em um cemitério. 27 de novembro de 66. Connie Carpenter, uma estudante universitária, afirmou ter visto o Homem-Mariposa em plena luz do dia. Ela descreveu a criatura como tendo olhos vermelhos hipnotizantes e uma envergadura de asas de aproximadamente 3 metros. Dezembro de 1966. Newell Partridge, morador de Salem, relatou que sua televisão apresentou interferências e, ao investigar, viu 2 olhos vermelhos brilhantes no campo próximo. Seu cão desapareceu naquela noite e nunca mais foi encontrado. O Homem-Mariposa, ou em inglês Mothman, transcendeu os relatos originais e se tornou uma parte significativa da cultura popular. A cidade abriga o Mothman Museum, Museu do Homem-Mariposa, e uma estátua metálica de 3,6 metros de altura dedicada à criatura. Embora os avistamentos tenham diminuído após o colapso da Silver Bridge, relatos esporádicos continuam a surgir, como em 2016, quando um homem alegou ter fotografado o Homem-Mariposa enquanto dirigia pela Rota 2, em Mason County, próximo a Point Pleasant. E em 2017, foram registrados mais de 50 relatos de avistamento de uma criatura semelhante ao Mothman na área de Chicago, Illinois. A lenda do Homem-Mariposa continua a intrigar, assustar e fascinar desde o seu surgimento em 1966. Muito mais do que apenas uma criatura alada, ele representa o ponto onde o inexplicável encontra o medo coletivo, onde a realidade se curva diante do desconhecido. Seja como uma entidade sobrenatural, um experimento militar encoberto, uma figura mitológica moderna ou apenas o fruto da imaginação popular e da histeria coletiva, o Homem-Mariposa permanece relevante. Os testemunhos, embora variados e muitas vezes contraditórios, compartilham elementos consistentes: olhos vermelhos, forma humanoide, asas imensas e uma sensação de terror inexplicável. O colapso da Silver Bridge, com sua carga de tragédia real, deu à criatura um papel de presságio ou de sinal de alerta, e talvez seja isso que mais ressoe até hoje: a ideia de que há algo, além de nossa compreensão, observando silenciosamente momentos decisivos da história humana. Em última análise, o Homem-Mariposa tornou-se um ícone cultural. Ele representa não apenas o mistério de Point Pleasant, mas a própria necessidade humana de encontrar sentido no caos, mesmo que esse sentido venha com olhos vermelhos e asas escuras. E você, o que acha de tudo isso? Também acredita no Homem-Mariposa? Não esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação para receber as notificações sempre que eu for postando. Compartilhe o vídeo com seus amigos que também gostam desses assuntos de mistério e deixa aí nos comentários o que você achou.
A gente se vê no próximo vídeo.